nome de Jesus. Ezequiel capítulo 37. Glória a Deus. Ezequiel 37 é um texto conhecido. Inclusive nós tratamos sobre esse texto, sobre essa passagem, na escola dominical do ano passado. Ezequiel 37. Versículo 1, acharam aí? Graças a Deus. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Pode sentar em nome de Jesus. Irmão Jorge, se você puder fechar o canal do violão aí, por favor. Tá? Amém. Vamos lá. Esse Ezequiel 37, ele é bem conhecido de todos nós, como eu já havia dito. E antes de nós tratarmos sobre esse texto, sobre esse assunto, interessante que ontem eu fui no supermercado e interessante que eu sou assim achado nesses lugares. E aí ontem o supermercado estava muito cheio, muito cheio. E aí de repente vem um rapaz com um pacote de arroz e para bem na minha frente e falou: o senhor pode pagar esse pacote de arroz aqui para mim, por gentileza? E tal, vou ficar esperando o senhor lá na saída. Eu falei: amém, me dê aqui. Eu falei: eita, olha aí, ó. Esse mistério de mercado eu já falei aqui para vocês um bocado de vezes, né? Já aconteceu várias vezes comigo. Creio que também já deve ter acontecido com você também. E aí, eu demorei, acho que
até mais de 1 hora depois do que ele me falou, porque mercado eu demoro bastante mesmo, né? Eu olho preço a preço, eu olho tudinho ali. E aí, eu fui lá fora pegar um carrinho para poder me organizar, para poder passar minhas compras. Aí eu achei o bichinho estava lá sentado mesmo, olha lá. Sentado lá. E aí, o que acontece? Quando eu fui embora, entreguei para ele o pacote de arroz e falei de Jesus para ele e evangelizei ele, pude falar do amor de Jesus para ele. Então você vê como é que são as coisas. A gente é chamado para fazer missões toda hora, todo momento. Como Paulo disse a Timóteo, prega a tempo e fora de tempo. E a oportunidade a gente tem a todo momento. E aí ontem eu tive a oportunidade de evangelizar esse rapaz ali no supermercado. E tem um pouco a ver com essa questão, tem a ver com essa mensagem, que o profeta Ezequiel, a gente sabe que ele se dirige ao povo que estava no cativeiro babilônico. Ele se dirige a esse povo que estava no exílio. E só que eu quero fazer uma comparação aqui para nós nesta noite. E o interessante é que veio sobre ele a mão do Senhor e o leva em visão num vale de ossos secos. E o interessante é que a mão do Senhor está sempre presente na vida de Ezequiel. Ou seja, é um homem que é direcionado, é um homem que é guiado, que está totalmente entregue e rendido à vontade do Senhor. E Deus tem a liberdade de sempre conduzir Ezequiel por onde quer que ele vá. E o interessante é que Ezequiel, ele profetizou para a montanha. Ezequiel já profetizou para umas coisas sem vida. E agora, novamente, ele vai profetizar para uma coisa que não tinha vida também, que eram esses vales de ossos secos. A gente sabe que esses ossos secos é o povo de Judá, é o povo de Israel, é o povo que estava no cativeiro, foi para o cativeiro por conta do seu pecado, morreram, tanto espiritualmente como fisicamente, nem sequer tiveram seus ossos, seu corpo, seus corpos foram sepultados, embora seja uma visão. E o interessante é que ele vai andando e Deus o leva para um vale. Deus tira de onde ele está e vai para um outro lugar. Deus poderia simplesmente dialogar com Ezequiel e tratar sobre esse assunto, porque Ezequiel conhecia a condição espiritual do seu povo. Então não precisava Ezequiel ter que ir lá no vale de ossos secos. Mas o que a gente aprende aqui? Que Deus nos chama para pregar a sua mensagem no vale. Deus, ele tira a gente de onde nós estamos e nos conduz para o vale. O que é o vale? É um sopé, é um pedaço, é um lugar estreito, onde as montanhas de um lado e de outro, muitas vezes formam um trieiro, uma trilha muito perigosa e cheio de vulnerabilidades. Então, ele é chamado para pregar num vale, e no vale ele se depara com a situação de pessoas que estavam mortas, e a condição dessas pessoas era algo muito triste, porque se não bastasse os ossos serem secos, os ossos estavam sequíssimos. E Deuteronômio 25 fala que se o povo desobedecesse a Deus, eles serviriam de pasto, eles serviriam de alimento para os animais, para as aves, e os seus corpos ficariam sobre a face da terra. Jeremias também profetiza algo semelhante.
E aqui a gente vê esta condição desse povo que estava no lugar, no vale e no lugar seco. E a gente olha para o nosso redor, a gente vê que o mundo que nós estamos vivendo é um vale de ossos secos. E Deus, Ele mostra para nós a condição das pessoas. A gente sabe a condição da raça humana, porque a Bíblia nos mostra, porque os jornais nos mostram, as redes sociais nos mostram. Mas Deus, Ele pega, assim como pegou com o seu profeta, Deus, Ele quer pegar a sua igreja para que adentre aos vales desta vida, para que se compadeça das pessoas que estão mortas como ossos secos. E é isso que Deus quer fazer. E no vale Deus nos chama para pregar a sua palavra. Deus leva para o vale, para que a gente tenha noção da realidade do que verdadeiramente está acontecendo. Deus me levou para um vale, Deus tem me levado para vales, para que você possa ver e entender melhor a situação das pessoas. E aí o profeta está ali, e ele foi chamado para pregar a palavra. A igreja foi chamada para pregar a palavra. A igreja não foi chamada para brincar de stand-up comedy, de piadas, dessas coisas, dessas chocarrices. A igreja foi chamada para pregar o evangelho, as boas novas de salvação, que salva o mais vil pecador. É para isso que a igreja foi chamada. E agora tem um stand-up comedy gospel, em que o povo faz graça com a palavra de Deus, extrai textos da palavra de Deus para poder ganhar visualizações, ganhar o público e ganhar dinheiro. E o profeta está numa missão séria. Ele tem a missão de pregar a palavra para um povo que está numa condição deplorável. E assim somos nós. A palavra de Deus diz que a raça humana está destituída da glória de Deus. O povo carece da glória de Deus. E nós temos que sair dos quatro cantos. Nós temos que sair das quatro paredes. Nós temos que ir, nós temos que entrar nos lares, nós temos que entrar nas casas, nós temos que falar do amor de Jesus para as pessoas. Jesus, ele fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, que vocês receberiam poder, Jesus falando aos discípulos, que eles receberiam poder para ser testemunha, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Local, um pouco mais afastado, e por onde quer que Deus mandar o seu povo. E acontece que a igreja fica em um contexto, somente dentro da Judeia. E a igreja não sai, a igreja não espalha. A igreja está crescendo, a igreja está discipulando, a igreja está caindo na graça do povo, a igreja está pregando, a igreja está tendo comunhão, mas precisava ser testemunha em outros lugares. Qual é o expediente que Deus usa? A perseguição. Através de um homem chamado Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, que é o mesmo cidadão. Quando ele não era crente, ele está consciente, ele consente na morte de Estevão. Ele pede autorização para poder prender
e, se possível, até matar os crentes. E acontece que com esta perseguição, com este alvoroço, o que acontece? Atos 1:8 acontece que a gente tem que ir, e o povo não vai. Atos 8:1, agora o que acontece? O povo se espalha para onde? Samaria. Agora o povo está tudo testemunhando em Samaria. E sabe o que acontece em Samaria? As pessoas são libertas dos demônios, os demônios saem gritando, e o evangelho é pregado, e as pessoas se convertem, e as pessoas são curadas. Porque a igreja, e no vale Deus nos chama para pregar a sua mensagem. Samaria, um povo que era escorraçado pelos judeus, agora estava recebendo as boas novas do evangelho. Porque Deus nos chama para nós pregarmos a mensagem no vale. É no vale que as coisas acontecem. Muitas vezes a gente acha que as coisas só acontecem aqui dentro. Lê do engano. É no vale que Deus opera para valer. Irmãos, a coisa é... Quando a gente evangelizava no presídio, a coisa era estreita, irmãos. A gente evangelizava o núcleo de custódia. Núcleo de custódia não, perdão. É um outro castigo. Núcleo de custódia a gente não entrava. É o módulo de segurança. A gente andava ala A, ala B, 310, 320, parte da enfermaria. E o módulo de segurança só não entrava na ala C, porque tinha guerra com as alas tudo. E a gente não entrava no núcleo de custódia. E quando a gente chegava no módulo de segurança, que você encostava os pés na porta da grade, rapaz, os bichos se manifestavam tudinho. E já começava a ficar manifestada ali a equipe de evangelismo, e os camaradas lá dentro se torcendo, se contorcendo, se roendo. E a gente lá falando de Jesus, a gente evangelizou os dois caras que mataram o Leonardo Pareja, que é mais da antiga, sabe? Que foi Leonardo Pareja. A gente evangelizou esses dois rapazes, mas infelizmente um deles morreu. Tinha demônio até no buraco do dente, como a gente costuma dizer. Mas a gente estava lá no vale. Deus chamou para a gente pregar a mensagem lá no vale. E a gente estava lá, pregando a palavra de Deus. Deus operava coisas tremendas, irmãos. Deus usava os irmãos em revelações, em milagres e libertações assim, coisas extraordinárias. Coisas assim fantásticas, irmãos. Teve um episódio, nessa época eu era da Igreja de Deus Amor. E eu era cooperador da Deus Amor, eu ficava aqui, o outro obreiro aqui, dois na porta, o pastor no púlpito e mais os outros obreiros. E a gente que estava na nave da igreja, a gente era responsável por segurar os endemoniados. A gente foi segurar um endemoniado 3 para segurar um caba magricelo. E o pregador e aquele endemoniado ali começava a chorar, e o povo falava, e o povo glorificava e achava que ele estava recebendo a unção do Espírito Santo. Aí o pregador falava: larga ele, tira a mão dele, pode tirar a mão dele. Isso daí não é choro de alegria do Espírito Santo, isso é o choro da derrota de Satanás. Pode soltar. Na hora que soltava, o bicho estripuchava no chão, irmãos. E Deus operava com força, irmãos. Deus operava tremendamente. E nesses lugares que Deus opera, Deus opera em todo canto. Mas
A mensagem do Evangelho, ela vem para salvar o perdido, fortalecer o que é crente. Então há muitos que estão na condição de ossos sequíssimos, que ainda não ouviram, ou ouviram e está afastado, como foi relatado aqui nessa noite. Mas no vale, Deus nos chama para pregar a mensagem. Segundo, no vale, vemos a condição dos que estão sem Deus. Ezequiel anda no meio dos ossos a fim de ter uma ideia de sua grande quantidade e de como estavam secos. E o texto fala que era uma numerosa multidão, era uma superfície do vale muito numerosos e estavam sequíssimos. No vale vemos a condição dos que estão sem Deus. Porque quando a gente vai, a gente está demonstrando o quê? Obediência ao ID. A gente está demonstrando o quê? Misericórdia e compaixão, porque a gente está se compadecendo daquelas vidas que estão sem Jesus Cristo. E por isso que a igreja precisa ir, para que ela tome pé da situação e da missão que ela tem a desenvolver, a realizar. E assim aconteceu com Ezequiel. 3, no vale, Deus prova a nossa disposição. Do ponto de vista humano, a resposta era negativa. Mas do ponto de vista divino, nada é impossível. O profeta não questionou o poder de Deus, mas mostrou convicção que o Senhor sabe o que faz e é poderoso para fazê-lo. Isso aqui é o versículo 3 que diz: então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Humanamente era impossível. Para Deus não era impossível. O profeta não questiona o poder de Deus, mas ele mostra convicção de que sabe que o Senhor é poderoso para fazer se Ele quiser. Então já pensou, se Deus perguntasse para nós, tem mais jeito não, isso aí é uma peça torta, isso aí não vale nada. Já falei de Jesus para ele. E o profeta disse, olha, o profeta jogou para Deus, né? Falou, Deus, tu sabe. Ou seja, Senhor, tu és soberano, tu és poderoso. Eu não vou questionar o que o Senhor pode fazer. O que eu tenho que fazer é o quê? Profetizar. E muitas vezes a gente fala, ali não tem mais jeito não. E aí a gente larga de mão. Mas muitas vezes nós somos testados, nós somos colocados à prova. No vale nós temos a nossa disposição provada. No vale Deus dá a palavra certa. Ezequiel 37:4. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito.
Ou seja, Ezequiel, ele profetiza a palavra de Deus no vale de ossos secos, porque como foi lido aqui em Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir juntas e medulas, e é apta para discernir os intentos do coração. Então a palavra de Deus é poderosa, ela não somente é viva, mas como ela traz vida, como está em 1 de Pedro 1, verso 23, porque fostes resgatado pelo poder da palavra que traz vida. Aleluia! Aleluia! Quando você vai para o vale e prega a palavra de Deus, algo acontece. Porque esta palavra é poderosa. 90% dos presos são tudo desviado. E um dia eu estava evangelizando com a equipe na 310. Era uma ala de pessoas que tinham sido tiradas da ala do convívio normal. E essa pessoa, ela falava: irmão, Jesus Cristo, ele se esqueceu de mim. Jesus Cristo, ele não quer mais saber de mim. Jesus Cristo não me ama. E eu falava: olha, meu amigo, Jesus Cristo te ama. Sabe por quê? Porque tu eras para ter descido a cova e tu não desceu a cova. Tu estás preso aqui agora, mas a sua alma está livre e você pode entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Aquele homem virou para mim e falou: é verdade, irmão, é verdade, eu creio, irmão. Aleluias. Então, quando a gente profetiza a palavra de Deus, quando a gente proclama o evangelho, Deus faz a obra. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela tem que ser pregada com seriedade, com objetividade. Primeira de Pedro 23 fala que ela apenas não tem vida, mas dá vida. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Olha o poder que a palavra de Deus tem. Agora você imagina. O profeta, ele recebe a mensagem da parte de Deus e proclama para uma coisa que não tem vida. E a gente sabe que a nossa estrutura óssea, o nosso corpo, ele é bem complexo. O irmão Vanderlan mais do que nunca sabe disso. Que trabalha com imagens, com raio-x, com essas coisas, ele sabe. Agora você imagina, ossos sequíssimos, espalhados, e aí o profeta começa a profetizar a palavra de Deus, aí uma parte vai achando a sua outra metade, e vai havendo ali uma junção de ossos, de nervos, tendões. Imaginem que coisa gloriosa, irmãos. É como se aquelas coisas começassem a correr pela superfície do vale e juntando uma na outra, juntando uma na outra, juntando uma na outra, juntando uma na outra. Imagina isso. Igual o filme que a gente vê por aí, né? Uma coisa que está despedaçada, aí o camarada lá, o super-herói que seja, usa o poder e as coisas se juntam de uma vez só. Para você ter uma noção, é mais ou menos isso aí. E olha só que coisa gloriosa. Olha o que o profeta, ele não fez nada, ele só proclamou a palavra. E os púlpitos estão carentes da palavra genuína de Deus. E aí, as coisas vão se juntando, os tendões, a carne, o corpo se forma. Mas falta ainda uma coisa. Falta o quê? O fôlego de vida, o espírito.
Quantas pessoas que estão por aí afora, que têm o fôlego de vida, mas não têm a sua vida espiritual. Porque aqui fala da restauração de Israel como nação e de uma restauração religiosa. Quantas pessoas que estão aí nos vales, que têm o fôlego de vida, mas não têm comunhão, não têm espírito, não têm comunhão com o Espírito de Deus. Porque o nosso espírito comunica com as coisas do Espírito Santo, com as coisas de Deus. Não é assim que diz a palavra, que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. E aí, o corpo surge, mas ainda falta algo. E aí Deus novamente fala: profeta, profetiza agora aos 4 ventos. E ele profetiza: vem dos 4 cantos, ó vento, e sopra sobre este povo. E quando o Espírito entrou, se levantou um exército numerosos. O que antes era seco, sem vida, agora levanta um povo com vida, um exército para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. E a gente sabe, no que diz respeito a Israel, isso é para um tempo futuro. Mas para o nosso contexto, são pessoas que podem se converter e reconciliar e fazer parte de um exército vivo. Um exército que glorifica e exalta o nome do Senhor. E no vale, Deus opera o milagre, que é o milagre da vida. E Efésios capítulo 2, versículo 1 fala que nós, Deus que é riquíssimo em misericórdia, com o seu amor com que muito nos amou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos vivificou, ou seja, voltou a dar vida. E o que aconteceu? E através disso Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus, para que a gente experimente as bênçãos do porvir, do futuro. Aleluias. E fala ainda mais que pela graça sois salvos, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então nós estávamos mortos, e há muitos que estão mortos, precisando que a igreja vá, que a igreja proclame, para que o milagre aconteça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a mensagem de encorajamento nesse primeiro culto de missões. Aleluia. E hoje nós somos desafiados para sairmos das 4 paredes de um templo, irmos nos vales de ossos secos, a fim de nos sensibilizarmos com a condição dos que estão caídos, fora da graça de Deus, e vermos o quanto somos acomodados. Deus provará se realmente há em nossos corações essa disposição para levarmos as boas novas de salvação. Sendo aprovados, com certeza Deus nos dará a palavra certa, e o milagre da parte de Deus ocorrerá. Os ossos secos reviverão. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Prega a palavra de Deus, a tempo e a fora de tempo. Vamos evangelizar, vamos falar do amor de Jesus, porque há muitos que estão precisando de ouvir esse evangelho. Fique de pé. O apóstolo Paulo, ele tinha essa ordem muito clara na sua mente. Pois me é imposta esta obrigação,
que ele evangeliza. Ele fala, se eu não me engano, isso é 1 Coríntios capítulo 9, que ele tem essa responsabilidade, essa obrigação de evangelizar. Você tem a oportunidade o tempo todo de estar falando de Jesus para alguém, de convidar alguém para vir à igreja. Faça. Tem hora que a gente é tão espontâneo para tantas coisas, mas para a hora de falar de Jesus a gente fica tão envergonhado, né? Que essa vergonha, essa timidez caia por terra em nome de Jesus. E convide alguém, fale do amor de Jesus para alguém, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus. Pai Santo, nós estamos em Tua presença uma vez mais em oração. Pai Santo, a Tua palavra foi pregada, ministrada nesta noite, ó Deus. Pai Santo, eu preciso me dispor, ó Deus amado, bem como todos nós, Senhor, cada vez mais, cada dia mais, ó Deus, para proclamar e profetizar a palavra nos vales desta vida, Senhor. Nos vales que estão ao nosso redor, meu Pai. Os tempos são trabalhosos, como diz a Tua palavra, meu Senhor. E nós precisamos levar esta mensagem que muda vidas, que muda história e que muda toda uma eternidade, ó Pai. Senhor, tira de nós, tira de mim todo comodismo, negligência, meu Pai. E que a gente saia das quatro paredes e fale do Teu amor. E que a gente não tenha vergonha de proclamar o Teu evangelho, meu Pai. Ó Deus Santo, Deus amado, nos dá graça, nos revista, Senhor, de poder e autoridade, para pregar este evangelho genuíno, este evangelho que liberta o mais vil pecador, ó Deus. Pai Santo, levanta um exército aqui neste lugar, ó Deus. Um exército de pessoas que evangelizam, um exército de pessoas que foram fruto deste evangelismo, ó Pai. Meu Deus Santo, abençoa, faz a Tua obra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.